Nesta aula, vamos abordar a histologia cardíaca. As três camadas ou túnicas que compõem o coração são endocárdio, camada mais interna, a média, o miocárdio, e a mais externa, o epicárdio. O endocárdio é a camada homóloga à túnica íntima dos vasos sanguíneos. É a mais interna do coração e reveste os átrios e os ventrículos. Participa na formação das válvulas cardíacas, aquelas que controlam a direção do fluxo sanguíneo. Ele está constituído por um endotélio, que é um epitélio pavimentoso simples. E este epitélio ele repousa sobre uma camada subendotelial de tecido conjuntivo frouxo, que contém fibras elásticas e fibras colágena. E a continuidade desse tecido conjuntivo denominamos de camada subendocárdica. Essa camada subendocárdica se conecta ao miocárdio, onde encontramos vasos sanguíneos e as células de Purkinje, que são fibras musculares modificadas que participam do sistema de condução elétrica cardíaca. O miocárdio é a camada que vem logo depois do endocárdio. É a camada mais espessa do coração, constituído por feixes de fibras musculares estriadas cardíacas, e essas fibras estão organizadas em camadas que envolvem as câmaras do coração de forma helicoidal, orientadas em diversas direções, que se insere no tecido conjuntivo do esqueleto cardíaco fibroso. Esse esqueleto cardíaco fibroso, ele faz a sustentação das válvulas e o isolamento elétrico. Seus principais componentes são septo membranoso, o trígono fibroso e o ânulo fibroso. Já a disposição helicoidal das fibras cardíacas está ligada à contração cardíaca. Quando os átrios se contraem, as fibras musculares se torcem, espremem e empurram o sangue para os ventrículos. Do mesmo jeito, ocorre com a saída do sangue dos ventrículos para os vasos da base. Ao analisarmos um corte histológico do miocárdio, observamos dois tipos de células. As fibras musculares estriadas cardíacas, que são as células contráteis do coração, e as células marcapassos, que são células excitatórias que geram o potencial do impulso eletroquímico, o nodo sinoatrial e o nodo atrioventricular. As fibras musculares estriadas cardíacas, elas são alongadas e ramificadas. Apresentam um ou dois núcleos mais centralizados. Ao redor deste núcleo, podemos observar um halo esbranquiçado, que é o acúmulo de glicogênio, importante para gerar energia para essas fibras. Essas fibras apresentam estriações transversais e discos intercalares, que são estruturas, especializações de membrana plasmática, onde encontramos três junções intercelulares, que são a zônula de adesão, os desmossomos e as junções comunicantes, que promovem a adesão das fibras, impossibilitando que elas se separem durante a atividade contrátil. E também realizam as trocas de íons, principalmente de cálcio. As fibras musculares cardíacas são circundadas por uma delicada bainha de tecido conjuntivo, equivalente ao endomísio do músculo estriado esquelético, que contém abundância de capilares sanguíneos. A última camada da parede do coração é o epicárdio. Epi, acima, cardio, coração. E tem uma semelhança com o endocárdio, por apresentar também um epitélio pavimentoso simples. Sendo esse de revestimento externo, nós vamos denominá-lo de mesotélio. E este mesotélio se apoia
em uma fina camada de tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo dá continuidade e forma a camada subepicárdica, que contém veias, nervos e bastante tecido adiposo. O epicárdio corresponde ao folheto visceral do pericárdio seroso. Mas o que é pericárdio? Do grego, peri significa ao redor de e cárdia, coração. Então, o pericárdio é um tecido que está na periferia, ao redor do coração. Ele é um saco fibroceroso constituído de tecido conjuntivo denso, que envolve não só o coração, mas o início dos vasos da base. Temos dois tipos de pericárdio, o pericárdio fibroso e o pericárdio seroso. O pericárdio fibroso é o mais externo, mais resistente e dá sustentação e proteção ao coração. O pericárdio seroso é o mais delgado e está constituído por dois folhetos, o folheto visceral e o folheto parietal. O folheto visceral é o epicárdio, que está colado ao miocárdio. Esses dois folhetos, eles são contínuos, isto é, a lâmina visceral, durante a formação do coração, ela sobe até o início dos vasos da base, rebate e desce como o folheto parietal, que fica próximo à parede torácica. Tipo um saquinho de supermercado que você pega, dobra ao meio e coloca o coração dentro. Esses dois folhetos, entre esses dois folhetos vai existir um espaço, uma lacuna capilar, denominada de espaço pericárdico, onde encontramos um fluido que facilita os movimentos cardíacos e reduz o atrito entre as lâminas. E para finalizar, vamos observar a estratigrafia abaixo. Camada mais interna é o endocárdio, que apresenta um endotélio apoiado no tecido conjuntivo e temos a camada subendotelial. Depois temos o miocárdio, que é a camada mais espessa e funcional do coração, constituído por fibras musculares estriadas cardíacas. O epicárdio, que apresenta uma camada subepicárdica de tecido conjuntivo e o mesotélio. E o pericárdio seroso, com dois folhetos, o visceral, que é o epicárdio, e o parietal, que está colado ao pericárdio fibroso. Até a próxima!